Vamos saber agora como aproveitar os benefícios de cada alimento, comparar os nutrientes de cada um deles também. E claro que é um assunto para a nutricionista Andréa Zácaro de Barros. Eu nunca falei de Barros. Porque você adotou agora, não. Por que a gente só falava... do marido, né? Zácaro, coitada, a gente esquecia dele. Bem-vinda, Andréa. Obrigada. Sempre bom ter você aqui, sabe disso, adoro viu? Ouvir, lógico. Além do que é uma simpatia. Eita, que mesa bonita. Você viu? Nutritiva, saudável. Nutritiva e muito saudável. É bom a gente sempre falar do que procurar nos alimentos, né? Nossa, beleza. Você viu que eu trouxe bastante coisa dessa vez, Trouxe né? mesmo. Com esse calor, inclusive, você deve ter selecionado também melhor. Selecionei. Porque o calor pede alimentos mais frescos, não é verdade? E mais leves. Mais leves. Para ter uma digestão mais rápida, frituras, mais gostosa. as gorduras, enfim. A ideia aqui é falar um pouquinho de dois tipos de alimentos e o que a gente colocaria e as qualidades dos dois, né? A população está comendo mais peixe? Tá. De uma maneira Apesar geral. do peixe ele tá ficando um pouquinho mais caro, né? Mas assim, o salmão baixou um pouco o preço, eu acho que a oferta... Agora, a sardinha ainda é muito barata, sempre foi. Sardinha tá na cesta. E faz um bem, né? Faz. A sardinha a gente tem vitamina do complexo B, então, que é bom para musculatura. A gente fala que a sardinha é ótima como o ômega 3, mas todos os peixes, eles têm uma quantidade boa de ômega 3. Né? Então, o atum tem, a sardinha tem, o salmão tem, todos eles têm. Agora, a sardinha, ela tem mais vitamina do complexo B. tá. Né? Então é importante ver para a musculatura, não só pensando na quantidade de ômega 3, que é antioxidante. Né? E hoje em dia a gente precisa de antioxidante para diminuir esse estresse todo que a gente tem e varrer todos esses radicais. E mesmo com a pimentinha ali, André? A pimentinha, na verdade, ela tem capsaicina, que é importante também. Capsaicina é antioxidante e é estimulante. Você já ouviu falar que pimenta emagrece? Não. Pimenta tem alguns trabalhos que mostram que a pimenta pode ajudar. Disso, porque eu não como nenhuma pimenta do reino. Não, mas também tem muita coisa aí por aí que ajuda, né? Tudo o resto. Tem muita coisa que é boa. Então, na hora de escolher o atum ou a sardinha, né? Ambos têm a gordura, que é importante e natural deles. Tá. Quando a gente compra com a lata, tendo a gordura extra, é bom excluir uma quantidade. E no caso do atum, tem atum em água, que você pode comprar o atum já na lata, que ele não tem adição de óleo. Então, para quem quer economizar as calorias, usa desses que forem enlatados. Muito cuidado que peixe enlatado tem muito mercúrio. Então, para gestante não é tão interessante, porque é um pouco tóxico. Aí vai para o natural. Então, o peixe in natura, aqui eu coloquei um badejo e um salmão. Né? O salmão é riquíssimo em triptofano. A gente fala em ômega 3, mas triptofano é importante. Para quem tem muita depressão, faz tratamento para aumentar a serotonina. E muita gente tem hoje em dia, né? E o triptofano, quando ele vai para o sistema nervoso central, ele é precursor, ou seja, a partir do triptofano a gente faz serotonina. Então, comer uma quantidade boa de salmão auxilia até no bom humor, no bem-estar. É super importante. E o badejo é uma rica fonte de proteína como qualquer outro. Saborosa, é uma carne delicada. Exatamente. Mas por ele ter pouca gordura, é uma preparação que eu consiga fazer 100 gramas de badejo, uma quantidade de quase 30 gramas de proteína. Então eu consigo uma quantidade boa, a gente para fazer o cálculo tem que calcular 1 grama por quilograma de peso, né, de proteína. Então, se eu tenho 60 quilos, eu vou utilizar 60 gramas de proteína. Não é para comer à vontade, assim, não, né? Um badejo inteiro, assim, pelo 3, menos, 4 postas. Não, mas dá para comer bem, né? E é uma carne bem leve, verdade. Bem leve. Comer bem e ficar satisfeito, porque tem médico que é um pouquinho contrário ao salmão. Então, na verdade, o salmão é um peixe gorduroso. É por isso? É por isso, mas ele tem uma gordura boa. Então, o salmão... aí que tá, exatamente. Né? Eu acho assim, para quem está fazendo restrição dietética, tem que cortar bastante a gordura que vem ou no atum ou na sardinha, ou o salmão e preferir peixes mais claros. Os peixes brancos, eles têm menor quantidade de gordura. Isso é importante para quem está restringindo um pouco as calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, é importante que faça o peixe mais magro possível. Falando em gordura, tem uma discussão a respeito de requeijão, maionese, coma ou não coma. E eu estava louca para... Então, mesmo porque com esse calor que está fazendo, né? Vamos juntar as duas coisas. Exatamente. Então, mas na hora de fazer um lanche, se a gente precisa de uma quantidade um pouquinho maior de cálcio, é bom escolher o requeijão, porque o requeijão tem cálcio. Mas em consideração a gordura e em consideração as calorias, 1 colher de sopa de requeijão e 1 colher de sopa de maionese são semelhantes. É mesmo? É mesmo. Porque 1 colher de sopa de maionese ela é mais leve. Então,
Então ela tem cerca de 12 gramas só. Uma colher de sopa de requeijão, ela é um pouco mais pesada, tem cerca de 30 gramas. Se eu considerar os dois na mesma porção, eu tenho as mesmas quantidades calóricas e de gordura. Então dá para fazer um lanche com um pouco de maionese, dá para fazer um lanche com um pouco de requeijão. O requeijão tem mais proteína e cálcio, e a maionese não. Então, quem odeia lanche sem maionese, restringe a gordura em outra refeição e usa um pouquinho de maionese. Né? Exatamente. Compensa. Vamos lá na abobrinha e na berinjela? E o calor? O que tem o calor? O calor, a maionese que é verdade. Tem como tomar cuidado nesse lanchinho que você vai levar, porque a maionese em si, quando você coloca junto do calor, passa o lanche que você faz, fica com uma característica diferente. Então, né? Em casa é diferente, e a maionese, para levar, transportar. A maionese tem o ovo. Né? Se a gente faz a maionese em casa, a gente tem um risco de contaminação, porque a gente utiliza o ovo. A maionese comprada, não. Né? A maionese comprada ela só pode ficar diferente. Mas quando a gente faz a maionese em casa, que a gente usa o ovo e bate o ovo com óleo até que dê o ponto da maionese e utiliza essa maionese, exatamente. A gente normalmente usa o óleo. É óleo mesmo? Óleo. Usa quase 1 litro de óleo com 1 ou 2 ovos e faz a receitinha lá da maionese. Eu que fosse azeite. Pode pôr limãozinho, pode pôr o tempero que fizer, mas esse tem o ovo cru, não cozido. E aí eu tenho o risco de salmonela. Então precisa tomar bastante cuidado. Tá certo. Tá? Bom, da berinjela e da abobrinha, a gente já ouviu falar que a berinjela é excelente para reduzir colesterol. Né? Você nunca ouviu falar, tome um suco de manhã, berinjela com laranja. Exatamente. Então isso é muito importante, consumir a berinjela, mas a abobrinha também. Então a berinjela, ela tem na polpa dela, ela tem a pectina. E a pectina é essa fibra que no intestino, quando chega lá o colesterol, que é nosso, que está armazenado na vesícula biliar, que foi produzido no fígado e cai lá no trato para fazer a digestão nossa, a pectina da berinjela leva embora, leva para as fezes. Mas a abobrinha, ela tem uma substância que é importante, que é a vitamina B3. Na casca também? Não na casca, na polpa. Na polpa? Na polpa, que auxilia no metabolismo do colesterol. Então a abobrinha é boa para o colesterol, tanto quanto a berinjela. A berinjela tem a fibra e a abobrinha tem essa substância que auxilia no metabolismo do colesterol. Na casca da berinjela, a gente tem antioxidantes. Bom também, ótimo. Essa cor que a gente tem bem escura tem antocianina. A beterraba também tem isso? Beterraba tem um pouco. Tem um pouco? Tem um pouco. Mas a beterraba tem mais carotenoide, que é um outro tipo de antioxidante, né? que é legal também. Que, por sinal, tem nesse outro pratinho que eu montei aqui. Bom, vamos consumir mais as duas, tanto berinjela como abobrinha. E outra, esses alimentos, eles têm uma maior quantidade de água, cerca de 80% de água. Então não tem tanta caloria. Dá para fazer um macarrão com um monte de abobrinha, com um monte de berinjela, dá volume. Que é bom demais. Uma delícia. É muito bom. Uma delícia. Eu sei fazer. Deste daqui, então, eu coloquei a manga e o mamão. O mamão e a manga, ambos têm beta-caroteno. Né? Por que a manga... as pessoas desprezam, às vezes, um pouquinho a manga para não engordar e dão preferência a mamão papaya? Então, a manga devia ser mais consumida, né, Devia, André? porque caloricamente eles são bem semelhantes. Então. O problema é que às vezes a gente pega uma manga muito grande. Não vai comer a manga inteira. Então, no peso de mamão e no peso de manga é a mesma coisa, em calorias. O papaya, eu coloquei aqui que ele tem a papaína, que auxilia na digestão. Então, é interessante colocar um papaya, um suco de laranja com mamão, alguma coisa, para quem tem problema digestivo, para auxiliar na digestão, principalmente de proteína, de carne, frango, de peixe, junto da refeição, auxilia na digestão. E a manga é a campeã em beta-caroteno. Que maravilha, gente. A cenoura é mais, mas se a gente está falando das frutas, né? A manga é campeã. E o beta-caroteno, agora que está chegando o verão, é bom para manutenção do bronzeado. Olha aí, protege, ele tem um fator de fotoproteção. Então auxilia. Só que não adianta consumir um copo antes de se expor ao sol. Tem que ser no mês muita gente faz antecedente. Com a cenoura e a laranja, né? Exatamente, tem que ser no mês antecedente. Então vai para a praia no final do ano, vai curtir o Réveillon e tudo, coma antes, no mês inteiro de dezembro, e aí se expõe ao sol que tem um fator a mais, sem deixar de passar a proteção solar. Não fica lá feito bife à milanesa, então você já sabe como você vai sair, né? Não. Como tem gente que abusa. Abusa bastante. Aliás, várias matérias foram publicadas, né, referentes a isso, que a maioria das pessoas não se preocupa com o uso de protetor solar. E tem que passar bastante. Nossa, porque senão a gente tem um problema sério de câncer de pele. Verdade.